Os irmãos já encontraram? Amém? Bom, o texto fala assim, Tiago, capítulo 1, do verso 2 até o 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém. Os irmãos podem se assentarem. Hoje nós estamos na segunda parte, da nossa mensagem, segundo o culto da noite. E no culto da manhã, só recapitulando um pouco aqui, nós falamos sobre o título da palavra, as provações e a fé. E nós falamos aqui sobre a questão de aprovação, ela ser para nós como uma escola de fé. Porque no momento da prova é que realmente nós somos testados, somos colocados ali em xeque para poder saber se realmente nós vamos continuar ao lado de Jesus ou não. Ou quem sabe nós vamos reclamar, Às vezes a bênção está perto e a gente começa a reclamar, começa a murmurar e quando você vai pegar ela, ela dá um passo para trás. A murmuração faz isso, afasta a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Falamos isso de manhã, que a aprovação, ela é a escola da fé. Temos fé quando somos provados. Falamos também que durante um período de prova, nós não temos muitos amigos. Quem é de nós que quando está passando por uma prova, está rodeado de amigos, Tem amigos, olha, eu vou te ajudar, pode contar comigo, Tamo junto. Às vezes o pessoal fala assim, tamo junto, mas na hora do vamos ver mesmo, a pessoa vai embora. Então, é na hora da prova que nós ficamos às vezes sozinhos, esquecidos. E nesse momento, quando nós achamos que nós estamos sozinhos, na verdade nós temos um amigo que a gente nunca devia ter abrido mão dele, que é o Senhor Jesus. A palavra nos fala que eis que estou convosco até o fim dos séculos. Irmãos, o Senhor está conosco durante todo o período das nossas vidas. E às vezes num período de luta, aonde nós deveríamos convidar Jesus para ser o nosso primeiro amigo, às vezes nós contamos com a amizade dos pais, amizade do esposo, olha, me ajuda aqui, às vezes desesperamos e vamos pedir a alguém um auxílio e esquecemos de buscar o Senhor Jesus, que está sempre junto, está sempre perto de nós. Mas a aprovação, ela faz isso, ela faz às vezes com que nós venhamos a ficar abalados e até esquecermos disso. Comentamos também que no período de prova, Jesus ele quer se relacionar conosco. O maior intuito de Deus, quando permite a prova para a nossa vida, é nos chamar para mais próximo dEle, é nos chamar para um período de intimidade com Ele. Nós até falamos sobre algo que nós aprendemos aqui na igreja, que é termos o nosso tempo a sós com Deus, o TSD. Um tempo que você vai lá no seu quarto, o tempo que você ora a Deus, o tempo que você de fato, você descobre que você tem um amigo que é mais chegado do que irmão. A palavra fala que existem amigos que é mais chegado do que irmão, mas o primeiro amigo mais chegado do que o irmão é Jesus. Comentamos aqui que quantas vezes no momento de luta é para o nosso quarto que nós vamos refugiar, Às vezes estamos tristes e não queremos que ninguém pegue a gente ali chorando, que não queremos ver que ninguém pega a gente triste. O que a gente faz? Corre lá para o quarto, fecha a porta e fica quietinho. Mas quando você entra lá, o seu amigo está lá dentro, seu amigo Espírito Santo, Jesus está lá guardando por você. É por isso que Ele permite que nós venhamos a ser provados. Ele te chama para uma intimidade, te chama para um secreto. E falamos também que em tempos de prova, existe também uma grande promessa.
grandes promessas. Comentamos aqui na mensagem de hoje de manhã que, bom, pelo menos eu não sei se os irmãos já viram alguém crescer, alguém criar uma maturidade espiritual no período em que tudo está muito bom, num período de festa. Você não vê uma pessoa sendo totalmente edificada num período de alegria. É mais fácil nós vermos isso quando as coisas estão difíceis. É por isso que Deus permite a aprovação. Falamos isso no culto da manhã. Também comentamos sobre como conhecer a Deus que exalta se nós não formos humilhados. E se fica sempre, em xeque algo na nossa mente, poxa, por que eu passo tanta dificuldade? Por que nessa situação eu me senti humilhado? Mas é porque precisamos de conhecer o Deus que exalta, mas precisamos às vezes passar por dificuldades. Como eu vou conhecer um Deus que abre as portas, se na minha vida nunca passei por um período de porta fechada? Quando tudo vai muito bem é fácil, Tudo flui de uma maneira maravilhosa, é muito bom, mas chega um momento que precisamos também de conhecer um Jesus que abre portas, mas um Jesus que fecha a porta. Porque se Ele fizer, existe um louvor, Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Então Ele é o Deus da porta fechada e da porta aberta. Agora nós queremos para nós o Deus da porta aberta. Quando é o Deus da porta fechada, meu Deus, por que, meu Pai? Por que não aconteceu isso por mim? Precisamos passar por isso também. Como eu vou conhecer um Deus que cura sem estar doente? Foi o que comentamos também na mensagem de hoje de manhã. Não tem jeito. E também, como conhecer um milagre de Deus se nós não nos depararmos com o impossível? Então é preciso se deparar com o impossível. E todos nós, aqui nesse mundo, nos deparamos com o impossível. Tem hora que não tem jeito. Às vezes, conseguimos até uma ajuda, pastor? A ajuda do pastor ali. Não, peraí, calma aí, nós vamos te ajudar. Quantas vezes precisamos recorrer aos nossos pastores ali, estão ali para nos ajudar, mas tem alguma hora que o que eles podem fazer conosco, olha, agora somos 3, eu, você e Jesus. Eu não posso fazer mais nada, mas eu conheço alguém que pode fazer. Então, irmãos, às vezes nós vamos precisar de um milagre, porque vamos nos deparar com o impossível. E finalizamos aqui a mensagem da manhã, comentando sobre Davi, quando ele foi ungido, o rei de Israel, que a palavra nos fala que Davi era o filho mais moço de Jessé, e no momento que ele foi ali ungido rei de Israel, o momento que antecedeu essa passagem, Davi ele estava no trabalho. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, e ali também Davi passou várias provas que os seus pais não viram, seus irmãos não viram, só ele sabe o que ele passou quando ele estava cuidando das ovelhas. Ali, cuidando das ovelhas, às vezes sem dormir, vigilante, às vezes predadores viam até aquele rebanho, tanto é que Davi, ele testemunha que ele matou um urso. Agora você imagina, um garoto matar um urso. Irmãos, é terrível, A gente vê um filme aí, o urso fica em pé, todo mundo, o pessoal vai embora. Davi não teve medo não, irmãos. Davi foi para cima do urso e defendeu o rebanho, defendeu a ovelha. A palavra também nos fala que Davi também matou um leão para poder defender as ovelhas. Agora, só ele sabe quão difícil foi matar o urso e quão difícil foi matar o leão. O pai dele não sabia como era, os irmãos não sabiam, somente ele e Deus sabiam o quão difícil foi isso. Davi, irmãos, estava sendo provado, mas chegou um momento em que ele seria ungido, e a palavra nos fala que nem Jessé, nem Samuel, nem os demais irmãos de Davi puderam se assentar à mesa enquanto Davi não chegasse. A palavra nos fala que Davi chegou, e ali Samuel se levanta e Deus fala assim, olha, ele é o meu escolhido e é ungido Davi, rei de Israel. Irmãos, Deus abençoou, Deus prosperou Davi de uma forma maravilhosa, mas primeiro Davi passou numa prova terrível, prova que ele passou, ele e Deus. Nas nossas vidas não é diferente não. Às vezes você chegou aqui hoje e falou, meu Deus, eu estou com uma prova aqui,
eu estou numa situação que é tão terrível, ninguém sabe. Às vezes a pessoa está até com um sintoma de depressão, né? Uma vez eu conversando com uma pessoa, perguntei, o que você sente? A pessoa falou comigo assim, olha, parece que eu preciso receber um abraço dentro da minha alma, parece que é alguma coisa por dentro que eu preciso. Pois é, Davi sabia o que era passar essa dificuldade sozinho, mas Deus esteve com ele e honrou a vida dele. E entrando agora na nossa mensagem da noite, cujo título é O Exercício da Fé em Tempos de Provação. Logo aqui que nós lemos a palavra do Senhor aqui em Tiago, no versículo 2, nós fomos convidados para estarmos alegres num período de provação. Ixi, né? Meu Deus, se você chamar o irmão do lado, irmão, vamos ficar felizes comigo aqui, quando o negócio ficar feio, né? O irmão fala assim, meu irmão, sei lá, hein, eu acho que não estou preparado para isso não. O escritor aqui nos convida a ficarmos felizes no período de provação. Tanto é que ele fala aqui, meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passardes por várias provações. E é muito difícil nós ficarmos felizes quando chega o período difícil, né? Quando estamos doentes, nada fica bom, né, irmãos? Você vai de um lado para o outro da casa, você procura fazer várias coisas e nada fica bom, né? Senta no sofá, não está bom, deita na cama, não está bom, fica em pé, não está bom. Às vezes toma um remédio e não é aquilo ainda. O momento da prova é difícil. Às vezes nos perdemos até quem nós amamos e só Deus sabe, só o Espírito Santo sabe nos consolar quando isso acontece. E quando chega, né, uma grande dificuldade, chegou a fatura do cartão, né, meu Deus, a fatura do cartão chegou, tão bom, né, a gente poder ir no shopping, comprar à vontade, aquela maravilha, chega no dia da fatura, ai meu Deus do céu, né, que coisa terrível, agora eu vou ter que pagar isso. Irmãos, mas nós precisamos de ter uma visão tratada, nós precisamos de ter olhos espirituais, saber que Deus, Ele é maior do que qualquer enfermidade, maior do que uma falta de dinheiro, que isso é momentâneo, maior do que um desemprego, também é momentâneo, maior até mesmo do que a morte, que a palavra nos fala que Ele venceu a morte, que é a coisa mais terrível do que a morte, o nosso Deus venceu a morte, aleluias, né? Podemos agradecer, Deus venceu a morte por nós, e o que Ele fez por nós? Ele trocou, né, a vida dEle, Ele nos deu a vida dEle, e combateu a nossa morte, aquilo que ia nos fazer sucumbir, Jesus Ele leva aquilo na cruz do Calvário e vence, e nos entrega de graça a vitória. Irmãos, nós somos muito bem-aventurados, aleluias, né? Uma grande bênção para as nossas vidas. Nós vamos abrir em Tiago no capítulo 1, do versículo 3 a 4, Tiago do capítulo 1, versículo 3 a 4 vai nos falar assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Irmãos, nós sabemos que a perseverança ela deve ser uma ação completa, assim como a palavra nos diz. Bom, a aprovação, ela vem para quê? Ela vem para validar, ela vem para tornar legítima a nossa fé, né? Então, se você é aprovado, é o período que você está sendo validado. Olha, vai ser colocado em xeque agora. Será que a minha fé, será que a sua fé, ela é legítima? E nós vemos isso aqui na vida de um personagem na palavra do Senhor, na vida de Jó. Jó teve a fé dele validada, né? Ele passou nesse teste, ele passou nessa aprovação. Nós sabemos muito bem a história de Jó, e no momento em que a fé de Jó ela é validada, no momento que a fé de Jó ela é legitimada, o que acontece? Jó, ele perde os seus bens. Um homem rico, de repente, perdeu todos os seus bens. E como nós falamos de manhã, se a alegria de Jó estivesse nos bens dele, ele já teria, né, desistido de tudo. Se não bastasse Jó, ele perde também a sua família, perde todos os seus filhos.
Irmãos, que prova terrível, né? Primeiro, você perdeu os seus bens e, pior ainda, perdeu toda a sua família, você está sozinho. Não tinha quem fosse ajudar ele. Irmãos, imagina que prova terrível, mas ele permaneceu de pé diante do Senhor Jesus, né? A fé dele foi validada e ele demonstrou para Deus o seu amor. E Deus permitiu isso na vida dele e às vezes permite em nossa vida. Permite que as dificuldades venham para mais uma vez validar a nossa fé. E aconteceu isso também com a esposa dele. Mas o que aconteceu? Ela acompanhou aquela luta toda que Jó estava passando e falou assim: meu filho, né, você está aí doente, perdeu tudo, perdemos os nossos filhos, os nossos bens, e você está aí moribundo. Faz o seguinte: amaldiçoa o seu Deus e morre. Nesse momento a fé da esposa dele não foi validada, a fé dela não foi legítima. É o que falamos de manhã. Às vezes acompanhamos Jesus no momento que as coisas estão boas, mas a aprovação ela vem para isso, para poder validar, para poder saber se no momento da prova nós vamos continuar com ele ou não. E ele é tão maravilhoso que Jesus não nos obriga a nada. Tanto é que nós viemos aqui trazidos pelo Espírito Santo, né? Quantas vezes eu vim na igreja e falei assim: meu Deus, eu consegui vir na igreja. E quando saía, Deus falava comigo: você não conseguiu não, eu te trouxe para cá. Aleluia, eu te trouxe. Porque nem mesmo às vezes conseguia entrar por aquela porta, nós conseguimos. Mas é o Espírito Santo que nos conduz, que nos traz. Irmãos, existe o dia mau, e a sua diferença vai se dar no dia mau. O dia que você precisa de mostrar a sua fé. Aí, passamos vários dias bons, né? Você quer ver uma coisa? A gente deita, dorme, graças a Deus, né? A maioria dos irmãos, durante o ano todo, dormimos, acordamos bem. Agora, sabe aquela noite que você deita e fala assim, às vezes a perna começou a doer, deu uma cãibra na perna de madrugada, às vezes você sentiu mal, às vezes te deu uma cólica no meio da noite, assim, estava tudo bem. Irmãos, não precisa ir longe não, esse já é o princípio do dia mau. Nada fica bom. E aí é que é provado a nossa diferença, né? Se nós vamos reclamar, se nós vamos buscar o Senhor ou não. Esse é o dia que vai fazer toda a diferença. E não é todos os dias que são os dias maus não, graças a Deus, né? Mas chega uma hora que passaremos por ele e precisamos ter a nossa fé validada. Nós vamos abrir também em Eclesiastes, no capítulo 7, do versículo 14. Eclesiastes, no capítulo 7, 14. Nós vamos aqui continuar essa mensagem. E nós vamos ver aqui algo muito interessante que ficou registrado para nós em Eclesiastes 7, 14. Que nos fala assim: quando os dias forem bons, aproveite-os. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Irmãos, Deus fez os dias bons e ruins. E aqui em Eclesiastes fica para nós, né, a dica: olha, aproveita os bons dias, tenha nele contentamento, aproveita, né? Celebre com a sua família, celebre a saúde, glorifique a Deus, mas lembre-se que nos dias de adversidade, Jesus também proporcionou esses dias para nós. Ele mesmo não escapuliu disso, ele mesmo não escapuliu. Agora imagina nós, imagina eu, imagina você. E a palavra nos fala que o porquê disso, para que nós não venhamos a descobrir alguma coisa sobre o nosso futuro. E quantos homens aí fora, né? Mulheres, olha, não, eu quero descobrir o meu futuro e quer buscar adivinhos, né? Não, eu quero saber o que vai acontecer lá na frente. Deus já fez isso para a gente não saber o nosso futuro, o dia de amanhã. E eu até queria brincar com os irmãos aqui. Era como se a gente falasse assim, se a gente soubesse o futuro, né? Às vezes a pessoa fala assim:
vou fazer um regime aqui, porque na virada do dia 31, comi pra caramba. Vou deixar para fazer esse regime em janeiro. Aí quando chega fevereiro, que a pessoa sobe na balança, está pior do que novembro, não é nem dezembro não. Aí a pessoa pensa assim, poxa, se eu soubesse, eu nem tinha feito esse regime, eu tinha aproveitado aquela festa que eu fui, eu tinha comido melhor. Irmão, se a gente soubesse o nosso futuro, quantas coisas a gente ia fazer? Né? Por certo, não ia sair muita coisa boa não, porque a palavra fala que o nosso coração é enganoso, mas Deus fez isso para que a gente não soubesse o nosso futuro. O futuro pertence a Deus. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 25, vai nos falar algo que consola muito os nossos corações. Lucas 12, 25, né, está projetado aqui, nos fala assim: qual de vós, ansiosos, que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? É uma palavra que eu ouço assim, e se eu vou perguntar aqui, né, levanta a mão, né, quem não é ansioso, eu acho que não vai ter ninguém que vai levantar a mão. Por mais que eu fale, não, eu sou muito tranquilo, eu sou calmo, mas existe alguma coisa que nos torna ansioso, ansiosa. Então, a palavra nos fala que a nossa ansiedade, ela não vai trazer nada para nós. O máximo que ela pode acrescentar, né, uma gastrite, eu acho que o mínimo um cabelo branco, né, e acho que eu não vou sofrer muito disso não, porque o meu cabelo já é pouco, mas a ansiedade faz isso. Ela não pode acrescentar nem sequer um côvado à nossa vida. E o que seria um côvado, irmãos? Eu estava pesquisando, um côvado é cerca de 45 centímetros, ele vai dar uma distância do cotovelo até a ponta do dedo, né? E aí eu posso até comentar com os irmãos, imagina se você pudesse crescer mais 45 centímetros, hein? Eu imaginei, primeira coisa que veio na minha cabeça, coitada de quem é que vende tamanco, né? Vende sapato, salto alto, mais 45 centímetros, acho que todo mundo ia querer fazer assim, ó, ficar mais alto, acho que até eu queria, né? Ia ser uma maravilha para as irmãs aí, não precisa nem de comprar salto, mas irmãos, infelizmente a gente não pode fazer isso. Eu não posso acrescentar um côvado na minha vida, você não pode acrescentar nenhum côvado na sua vida. Nós não podemos fazer nada se nós não estivermos na dependência do Senhor Jesus. Em Tiago, capítulo 1, do versículo 22 a 25, Tiago, no capítulo 1, do versículo 22 a 25, nós também temos aqui uma palavra para os nossos corações, uma palavra que vai nos ajudar a entender mais essa ministração. Essa palavra fala assim, Tiago 1, do versículo 22 até o 24. Deixa eu me confirmar aqui. Do capítulo 22 até o versículo 25. Fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo e se esquece de como era a sua aparência. Até o versículo 24. Irmãos, e quando nós lemos aqui, no versículo 22 nos fala que é para nós nos tornarmos o praticante e não somente o ouvinte da palavra do Senhor. E eu me lembrei na mesma hora aquilo que nós temos aprendido aqui na igreja, que devemos ter uma boa teoria, mas precisamos ter uma excelente prática. Né? Temos uma boa teoria, é muito bom, porque você vai saber como você vai se posicionar diante da luta, diante da prova. Olha, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso pedir aos irmãos a oração, mas e a excelente prática? A excelente prática é você colocar em ação tudo aquilo que você aprendeu. É você buscar a solução no Senhor Jesus. E quando nós ouvimos a palavra e nós praticamos, nós passamos então a cuidar do reino de Deus.
que são as pessoas, é o que nós temos aprendido, é o que tem sido ministrado no nosso coração. O reino de Deus são as pessoas. Então, por isso que ficou registrado para nós aqui em Tiago, que nós devemos não somente ouvirmos, guardar a palavra para nós, mas sermos praticantes. E o ouvir e praticar é semelhante àquele que olha o seu rosto no espelho e depois esquece. Puxa, né? Quem acorda de manhã, olha o seu rosto no espelho, meu Deus, hein? Domingo para segunda-feira, você olhar no espelho, tem que trabalhar amanhã, segunda-feira cedo, se acorda com aquele rosto assim, né? Nossa, o olho nem consegue nem abrindo, né? O cabelo todo esvoaçado, meu Deus. Ainda bem que a gente olha e esquece disso rápido. Aqui na palavra fala que aquele que não pratica é semelhante também. A pessoa vem ao culto, ouve a palavra e vai embora. E não consegue compartilhar. Quando a fé é colocada em xeque, ela desiste. Quando as coisas ficam ruins, ela reclama, ela blasfema. Deus não vai me abençoar mesmo, não vai ter mais jeito. Uma porta está fechada, não vai se abrir, não vai ter solução, vira as costas e vai embora. Não. É como, esse é o exemplo que está aqui na palavra para nós, é como se a gente chegasse realmente na frente do espelho, viu as coisas ruins que estão ali, maquiou, arrumou mais ou menos, saiu, virou as costas, depois nem sabe. Olha lá no espelho, ó, que camisa que eu vim? Eu estou achando que eu estou com camisa preta, nem sabe a cor da camisa que está usando durante o dia. É assim. Nós não devemos entrar no culto, né, e sair como entramos, mas devemos entrar e sair renovados pelo Senhor Jesus. A fé, ela precisa ser mergulhada na palavra de Deus, precisa ser, né, provada, precisamos estar ligados na palavra do Senhor Jesus. E a questão é se nós vamos passar, a questão não é se vamos passar ou não por provação, mas mais uma vez eu quero comentar com os irmãos, a questão é como nós vamos comportar durante esse período. Se nós vamos ficar com Jesus ou não? Se nós vamos aceitar a vontade dele nas nossas vidas ou não? Tempos de vitórias, falamos de manhã, nos leva para o conforto, né? Tudo muito bom, a saúde está boa, estou tranquilo, mas no momento de provação, comentamos de manhã também que a provação ela nos impulsiona para perto de Deus. Às vezes uma porta fechada, uma enfermidade, uma carteira vazia, né? Também não podemos deixar de falar isso, porque sem uma condição financeira a pessoa não consegue fazer nada. Mas quando falta isso, é o momento da prova. E a prova ela nos impulsiona para perto de Deus. Irmãos, impulsionar, que eu entendo, é como você, às vezes, já viu quando você precisa de pular um obstáculo? Você fala assim, não, eu vou dar uns 3 passos atrás, e vou vir correndo, né? Vou impulsionar e vou pular para lá. O período da prova nos faz isso. Às vezes parece que nós estamos sendo puxados para trás. Mas quando Deus abre a mão e solta, nós vamos para frente. E nós temos uma projeção muito maior do que nós imaginamos. É como se fosse um estilingue, né? Quem tem mais ou menos a minha idade, ele vai saber o que é, né? Seria tipo como se fossem uns 2 gravetos assim, com uma borrachinha. Você colocava uma pedra para você poder acertar um alvo. Você pega aquilo ali, quando você tensiona, quando você puxa ele, você fala assim, ixi, será que vai longe? Mas solta lá para você ver onde é que vai. E isso é o poder da prova na nossa vida. Pensamos que nós estamos sendo puxados para trás. Não, Jesus não está puxando para trás, não. Jesus está te impulsionando. Quando ele soltar, quando a sua bênção chegar, meu Deus, vamos glorificar de pé, irmãos. A prova ela não vai ficar a vida toda, não. Por isso que Deus permite para a gente poder crescer. É crescimento para as nossas vidas. E para encerrar aqui, quando o Tiago fala sobre a alegria de passar por provações, não é alegria em si de exercer a fé em tempos de provação, não é pelo sofrimento. Ah, mas será que o Tiago está falando isso aí é bom passar o sofrimento? Não, mas é pela bênção que esse sofrimento traz na vida do discípulo do Senhor Jesus. Esse sofrimento, às vezes, ele nos traz perseverança. E para poder finalizar agora essa mensagem, Tiago 1, no capítulo 12, Tiago 1, no capítulo 12, a palavra do Senhor vai nos falar assim, que bem-aventurado o homem
que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Bem-aventurado é como se você falasse assim: olha, o homem de sorte, hein? É como se alguém levasse um espanto, falou: ó, puxa, você é sortudo, hein? Você suportou essa prova até aqui, hein? Você perseverou, você não desistiu, hein? E sabe qual que é o resultado da nossa não desistência? É receber a coroa da vida. Aleluias. Essa sim é a coroa que ela é incorruptível. Se você consegue um bem aqui hoje, passa 3, 4 anos e já não vale nada, né? Tem a depreciação do mercado, já não é mais bonito, já se lança um outro algo melhor, mas a coroa da vida não. O que está preparado para mim, preparado para você, é a coroa da vida, é algo incorruptível. Amém, irmãos?